Meditando na palavra de Deus aqui, eu me lembrei de uma linda reflexão que eu ouvi há um tempo atrás. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela nos traz coisas assim incríveis à nossa mente e fala ao nosso coração aquilo que nós exatamente estamos precisando e no momento certo. Então hoje eu quero falar para vocês essa reflexão, ao qual tem tocado o meu coração, ao qual Deus fez me lembrar o quão precioso eu sou, o quão precioso você é. Essa reflexão tem por nome assim, você é especial. Certa vez havia uma mulher, uma senhora, que todos os dias buscava água para os seus senhores. E ela buscava água em 2 vasos de barro. Ela ia até o poço com aqueles 2 vasos de barro, colocava um em cada ponto de uma vara e levava até a casa dos seus senhores aquela água. Porém, um dos vasos era perfeito. Ela completava aquele vaso e levava até a sua casa, a casa dos seus senhores ali. Aquele vaso chegava com toda a sua água completa, pois aquele vaso era perfeito. E o outro vaso, o qual ela levava, era um vaso trincado. Aquele vaso trincado, ela colocava água nele, colocava numa ponta da vara o vaso bom e o vaso trincado. Aquele vaso que era trincado chegava até o seu destino com apenas metade da sua capacidade de água. Porém, durante muito tempo isso acontecia e nunca foi problema para nenhum daqueles vasos. Sempre designava as suas funções de acordo com suas capacidades. Até que um dia, aquele vaso que era trincado, ele começou a se comparar com o vaso que era perfeito. Ele olhava para si, olhava o teu defeito, o teu trincado e pensava assim: pô, eu não consigo cumprir com a minha função. Eu não consigo fazer aquilo que eu fui designado a fazer. A minha senhora me completa de água, eu chego até o meu destino apenas com metade da minha capacidade de água, minha capacidade de armazenamento, e aquilo entristeceu aquele vaso de barro que era trincado. Aquele vaso ficou triste e a sua senhora percebeu que aquele vaso estava triste e foi até aquele vaso e falou para ele assim: eu percebi a tua tristeza. Qual é o motivo da tua tristeza? Aí aquele vaso explicou para aquela senhora o que havia entristecido o coração dele. Talvez o que tem entristecido o teu coração, talvez você tenha sido como aquele vaso de trincado, aquele vaso de barro, tem se comparado. Talvez você ache que você perdeu o teu valor. Mas eu venho te dizer que para Deus você tem muito valor, pois Deus deu seu único filho para que possamos viver e ter vida com abundância. Então, a palavra de Deus fala assim que a gente tem que comer o melhor dessa terra, que a gente, aquele que está na presença de Deus, a gente talvez passaremos pelo fogo, pela prova, passaremos pelo deserto, mas em todas essas dificuldades Deus estaria e está conosco, pois somos filhos amados e temos muito valor para Deus. Somos como menina dos seus olhos. Então, aquela senhora olhou para aquele vaso e falou para ele assim: eu percebi desde o início que você era trincado, vaso rachado, e para mim você tem muito valor. Você sabe por quê? Sabe aquelas flores que você vê no caminho
até o poço e a nossa casa, e a casa do nosso Senhor, do meu Senhor, aquelas flores estão lindas, floridas, pois quando eu percebi que você era um vaso trincado e chegava com apenas metade da água ao nosso destino, que metade daquela água ficava no caminho, ia jorrando pelo caminho, aquele líquido precioso, aquela água preciosa que é muito importante. Quando eu percebi que você caía muita água no chão ali, que a gente não chegava inteiro com aquela água, eu falei assim, eu vou semear lindas sementes de flores pelo caminho, e aonde esse vaso derramar esta água, vai ser florido. Eu quero dizer para você que você é especial para Deus, que aonde você passar, deixe flores no teu caminho. Você é muito importante para Deus, como aquele vaso de barro que às vezes não se achava importante. Deus manda te dizer que a tua vida é importante para Deus, que você é especial para nosso Deus, porque assim como aquele vaso que se achava quebrado, que se achava menosprezado para a sociedade, que achava que ele não tinha valor, que a capacidade dele, que ele não exercia a função que era designada a ele com excelência, ele achava que para ele, no coração dele, ele tinha que se comparar com aquele vaso que era perfeito. Mas Deus manda te dizer que você é perfeito da maneira que você é. Que da maneira que Deus te fez, que você é perfeito aos olhos do Senhor. Que talvez o vaso perfeito, ele cumpre o seu papel de forma diferente. Ele leva toda a sua água e faz ali conforme ele foi designado, ele cumpre o teu papel. Porém, ele não deixa flores no caminho. O vaso trincado, ele rega todos os dias o seu caminho com flores. Então, eu quero dizer para você, não se preocupe se você está se sentindo um vaso trincado. Quero dizer para você que dentro de você, a água que você carrega é preciosa. O Espírito Santo de Deus é precioso. Regue o teu caminho com Ele. Esse trincado, esse rachado que veio acontecer na tua vida, tudo é propósito de Deus. Que você vai largar flores no caminho onde você passar, pois você é especial. Eu quero deixar aqui um versículo da Bíblia, um versículo que me fez lembrar e meditar, né, nessa palavra, essa mensagem que é tão linda. A palavra de Deus está lá no livro de 2 Coríntios, e não de nós, e em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero dizer para você essa noite, essa tarde, essa manhã, não sei que hora que você vai estar vendo essa mensagem, mas independente do horário que você estiver ouvindo essa mensagem, independente da situação que você estiver passando, Deus manda te dizer que qual a situação que você estiver passando, independente qual for ela, Deus põe ao meu coração e manda dizer a você que Ele vai estar em todas as situações de sua vida, que seja qual for ela. Talvez a situação que tenha rachado teu vaso, que tenha se trincado, Deus manda te dizer que a graça e excelência que jorra dentro desse vaso é dele, e tudo que ele faz é perfeito. Você pode estar atribulado, angustiado, mas nunca, jamais desamparado. Eu quero que você fique com essa palavra em nome de Jesus e tome posse da tua vitória.